As pirâmides do Egito, majestosas e imponentes, erguem-se no deserto há mais de 4.500 anos. Elas são um testemunho duradouro da engenhosidade e do poder dos antigos faraós. Mas será que conhecemos toda a sua história? Oficialmente, as pirâmides foram construídas como túmulos para os faraós, garantindo-lhes uma passagem segura para a vida após a morte. A Grande Pirâmide de Gizé, a maior de todas, foi erguida para o faraó Khufu. A construção envolveu o transporte de milhões de blocos de pedra, alguns pesando dezenas de toneladas. Por distâncias consideráveis, a precisão com que foram cortados e encaixados continua a ser um mistério que intriga engenheiros e historiadores até hoje. Como uma civilização da Idade do Bronze conseguiu realizar tal feito? Vamos mergulhar mais fundo nos mistérios que cercam essas estruturas colossais. Uma das maiores perguntas é: como exatamente eles moveram esses blocos gigantescos? A teoria mais aceite sugere o uso de rampas e trenós de madeira, possivelmente lubrificados com água, para reduzir o atrito na areia. Evidências arqueológicas, como restos de rampas encontrados perto das pirâmides, apoiam essa ideia. No entanto, a forma exata dessas rampas, se eram retas, em zigue-zague ou em espiral, ainda é amplamente debatida. Outra teoria fascinante propõe o uso de pipas ou papagaios gigantes para levantar os blocos, aproveitando a força do vento. Embora pareça ficção científica, experimentos modernos mostraram que é teoricamente possível. E quanto às ferramentas? Os egípcios usavam ferramentas de cobre e pedra, como cinzéis e serras. Mas como poderiam cortar granito, uma das pedras mais duras do mundo, com ferramentas relativamente macias? Alguns pesquisadores sugerem que eles usavam uma técnica de abrasão, esfregando a pedra com areia de quartzo, que é mais dura. Outros acreditam que eles poderiam ter desenvolvido técnicas mais avançadas que se perderam no tempo. Talvez até mesmo algum tipo de serra de cobre com dentes de pedras preciosas. A verdade é que a combinação exata de mão de obra, ferramentas e técnica ainda nos escapa, deixando um vasto campo para especulação e admiração. Além da construção, o alinhamento das pirâmides é outro enigma. A Grande Pirâmide de Gizé está alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais, com um erro de menos de 1/10 de grau. Como eles alcançaram essa precisão sem bússolas ou tecnologia moderna? A teoria mais provável é que os antigos astrônomos egípcios usaram as estrelas. Ao observar o movimento de uma estrela no céu noturno, eles poderiam determinar o norte verdadeiro com uma precisão incrível. Uma técnica proposta é o método do círculo indiano, que envolve traçar a sombra de uma vara ao longo do dia para encontrar o eixo leste-oeste e, a partir daí, o norte-sul. Outra teoria sugere que eles usaram duas estrelas em particular, Mizar e Kochab, na Ursa Maior e Ursa Menor, que giravam em torno do polo celestial. Ao alinhá-las com um fio de prumo, eles poderiam encontrar o norte verdadeiro. Mas os segredos não param por aí. Vamos falar sobre o que está dentro das pirâmides. Por décadas, acreditava-se que as pirâmides tinham apenas algumas câmaras conhecidas: a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea inacabada na Grande Pirâmide. No entanto, a tecnologia moderna está a revelar um novo mundo escondido dentro dessas paredes de pedra maciça. Em 2017, o projeto Scampyramides, usando uma técnica chamada mamografia de raios cósmicos, que é semelhante a um raio-x gigante, fez uma descoberta surpreendente. Eles encontraram um grande vazio, um espaço desconhecido com pelo menos 30 metros de comprimento, localizado acima da Grande Galeria. O que poderia ser este grande vazio? Ninguém sabe ao certo. Poderia ser uma nova câmara, um corredor, ou talvez um espaço estrutural projetado para aliviar o peso sobre a Grande Galeria. A sua função é um mistério completo. Alguns egiptólogos especulam que poderia levar à verdadeira câmara funerária de Khufu, que ainda não foi encontrada. A ideia é que as câmaras conhecidas eram apenas chamarizes para enganar
os ladrões de túmulos. Se for verdade, o maior tesouro do Egito Antigo ainda pode estar escondido, à espera de ser descoberto. Esta descoberta reacendeu a emoção e o mistério, provando que as pirâmides ainda guardam segredos profundos. Outro mistério intrigante são os chamados Poços de Ar, ou Poços de Estrelas. São pequenos túneis, com cerca de 20 centímetros de largura, que se estendem a partir da Câmara do Rei e da Câmara da Rainha, em direção ao exterior da pirâmide. Inicialmente, pensava-se que eram para ventilação. No entanto, eles não chegam à superfície exterior e alguns estão bloqueados por portas de pedra. A teoria mais poética é que esses poços tinham um propósito ritualístico. Eles estariam alinhados com certas estrelas ou constelações, como Órion, que estava associada ao deus Osíris. A ideia era que esses poços serviriam como canais para a alma do faraó viajar para as estrelas e se juntar aos deuses na vida após a morte. Robôs em miniatura foram enviados para explorar esses poços e encontraram pequenas portas de cobre e hieróglifos misteriosos, aumentando ainda mais o enigma sobre o seu verdadeiro propósito. E a Esfinge, guardiã silenciosa do Planalto de Gizé. A Grande Esfinge é outra fonte de debate infinito. Oficialmente, acredita-se que ela foi construída durante o reinado do faraó Rafre, cujo rosto supostamente representa. No entanto, algumas teorias alternativas desafiam essa visão. Geólogos como Robert Schoch apontam para a erosão na base da esfinge. Eles argumentam que os padrões de erosão vertical foram causados por chuvas intensas e não pelo vento e areia do deserto. Isso significaria que a esfinge seria muito mais antiga do que se pensa, datando de um período em que o clima no Egito era muito mais úmido, talvez há 10.000 anos ou mais, muito antes da civilização dinástica. Essa teoria, conhecida como a hipótese da erosão hídrica da esfinge, é controversa e rejeitada pela maioria dos egiptólogos, mas continua a alimentar a imaginação de muitos. Outra teoria fascinante sobre as pirâmides é a ideia de que elas não eram apenas túmulos, mas algo muito mais complexo. Alguns pesquisadores, como o engenheiro Christopher Dunn, propuseram que a Grande Pirâmide era, na verdade, uma espécie de central de energia. Ele argumenta que a complexa estrutura interna, com seus poços, câmaras e passagens, juntamente com a escolha de materiais como granito e calcário, era ideal para aproveitar as vibrações naturais da Terra e convertê-las em energia. Segundo essa teoria, os poços não eram para a alma do faraó, mas para a entrada de substâncias químicas, e a pirâmide funcionava como um gigantesco ressonador de micro-ondas. Embora essa teoria seja considerada pseudociência pela corrente dominante, ela destaca a complexidade e a engenharia precisa da pirâmide, que ainda hoje desafiam explicações simples. A verdade é que as pirâmides são como um livro cuja maioria das páginas ainda não foi lida. Cada nova descoberta, seja um vazio oculto, um hieróglifo misterioso num poço estreito, ou uma nova teoria sobre a sua construção, apenas aprofunda o mistério. Elas são um lembrete de que o passado não está morto e enterrado, está vivo, a sussurrar os seus segredos para aqueles que estão dispostos a ouvir. A busca por respostas continua, impulsionada pela nossa curiosidade insaciável e pelo poder duradouro dessas maravilhas antigas. O que você acha? Qual desses mistérios te fascina mais? Será que a Grande Pirâmide é uma central de energia, um mapa estelar? Ou o seu maior segredo ainda está para ser revelado? Deixe a sua opinião nos comentários. As pirâmides são um lembrete da nossa capacidade de alcançar o impossível e da nossa eterna busca por significado. Elas continuarão a inspirar admiração e a desafiar o nosso conhecimento por muitas gerações. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais viagens aos grandes mistérios da história. Até a próxima!